vocês, Fabiano Regra aqui do Mundo Drone, e nesse vídeo eu vou tentar ajudar aquelas pessoas que querem escolher um rádio, ou talvez seja seja o primeiro rádio, ou até mesmo que queira trocar o seu rádio. Tá? Então o que eu tenho? Eu tenho 5 opções de rádio diferentes aqui, 5 rádios diferentes, e eu vou elencar 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de cada um deles, ok? E depois no final do vídeo eu vou dizer qual que na minha opinião é o melhor, qual que é o melhor para um segmento, qual que é o melhor para outro segmento e um apanhado geral. Legal, pessoal? Então é isso daí, tá? Antes de continuar, pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá meu like, que é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho. Então eu vou separar aqui, deixar afastado os rádios e vou começar aqui com o que está ao centro, que é o mais antigo, tá? É o rádio que começou aqui o canal Mundo Drone, tá? Que é o TH9X da FlySky, ou o famoso Turnage 9X, tá? Pessoal, antes de começar, nós precisamos entender como funcionam os rádios. Primeira coisa que nós devemos analisar é que cada rádio é um interpretador de comando, ou seja, os comandos que eu dou aqui no joystick, eu tenho duas coisas que acontecem. Primeiro, eu tenho o hardware que interpreta este comando que eu dou, e eu tenho um outro hardware que transmite esse comando para o meu receptor, ok? Então, nós vamos separar nesse vídeo em duas classes, ou seja, cada rádio vai ter 2 pontos. O seu hardware que faz a interpretação do comando, processamento e a tecnologia de transmissão de dados. Legal? Então vamos lá. Turnage 9X, FlySky TH9X. É um rádio bem antigo, tá? É um rádio que já tem aí seus bons anos e trouxe muita gente ao hobby. Por quê? Ele vem de uma época que rádio era muito caro. Você tinha opção de Futaba, opção de Hi-Tech, opção de JR, de Valqueira, só que eram todos rádios muito caros. O Turnage foi o primeiro a ser um rádio mais em conta, tá? Quando eu falo de Turnage 9X, TH9X, também entenda o 9XR, tá? Que é praticamente o mesmo hardware com uma mudança bem pequena na versão do processador e tem um cabinho a mais, ok? Então vamos lá, interpretador de comando deles, tá? O que ele tem? Ele tem um processador bem antigo já, é um processador ATmega, tá? Eu fiz uma cola aqui para não perder, tá? É um processador ATmega, né? Da Atmel, né? Um ATmega 64 de 8 bits e trabalha a 16 MHz, ou seja, ele é bem lento, tá? É mais ou menos o mesmo processador que tem nos módulos e nos receptores, tá? Um processador de 8 bits. Ele dá conta do recado, mas é uma tecnologia bem defasada, ok? Então vamos lá, 5 pontos positivos aqui do FlySky do TH9X. Ele é o mais antigo, ou seja, é o que tem a maior documentação, é o que tem maior pessoas que usam, é o que tem a maior base de dados desse rádio aqui, tá? E também tem mais peças de reposição. Segundo ponto positivo, ele tem uma variedade muito grande de firmwares alternativos ao original. Poxa, Fabiano, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele teve muita atualização do código dele, do programa que é utilizado no rádio. Tá? Então, por exemplo, eu gosto muito do OpenTX, que é o que eu uso aqui no meu. Então, pessoal, o que acontece? Ele transforma esse rádio, ele dá uma sobrevida a esse rádio e muito interessante. Tá? E é um software de código aberto, ou seja, ele se mantém atualizado por muito tempo. Tá? Terceiro ponto positivo, ele trabalha com módulo padrão JR aqui atrás. Então o que acontece? Se você olhar esse meu, eu já troquei o módulo para um módulo da FrSky, que tem um link de melhor qualidade. Tá? Então você pode trocar, você pode colocar o módulo HF e assim por diante. Tá? Quarto ponto positivo, a ergonomia do rádio. Tá? O rádio ele tem uma ergonomia muito boa, tá? É muito boa. Tudo está próximo dos seus dedos aqui. Se você olhar aqui, eu estou com os dedos próximos dos potenciômetros, de todas as chaves, tá? E dos sticks. Isso é um ponto extremamente positivo, tá?
E quinto ponto positivo dele é a extensa variedade de modificações que você pode fazer. Por exemplo, esse meu aqui, eu troquei os gimbals, tá? Ele está com o mesmo gimbal do Taranis, eu troquei o módulo, eu coloquei a telemetria nele, tá? Eu coloquei uma chave rotativa de 6 posições aqui, tá? Ou seja, você pode fazer muita modificação, pode pôr slider e assim por diante, pode colocar som, pode colocar sensor, vibracol e muitas outras coisas, tá? Então, pessoal, esses foram os 5 pontos positivos do TH9X. 5 pontos negativos do TH9X. Primeiro, com o módulo original dele, ele não tem telemetria, tá? Segundo ponto, o módulo original dele sofre muito com interferência. Ah, Fabiano, ele tem um range pequeno? Não tem um range pequeno. O problema é que ele usa a tecnologia logo no começo das frequências 2.4, que é a mesma de roteador Wi-Fi. Então o que acontece? Lá o pessoal, os chineses que desenvolveram tudo isso aqui, eles usaram muita tecnologia de roteador para fazer esses módulos mais antigos 2.4. Então o que acontece? Você tem interferência com Wi-Fi e com uma série de coisas que existe no nosso meio ambiente hoje em dia. Legal? Então, terceiro ponto negativo, ele só tem uma única chave de 3 posições. Só uma. É muito pouco, tá? Uma única chave de 3 posições hoje em dia é muito pouco. Quarto ponto negativo do TH9X, os gimbals deles, tá? Esse aqui meu, eu troquei os gimbals, eu coloquei os gimbals do Taranis, tá? Que é bem melhor. Mas o gimbal dele é muito ruinzinho, tá? E o quinto ponto negativo, ele não tem slider, tá? Ou seja, se eu quiser usar num drone, acionar a movimentação do meu gimbal e assim por diante, eu vou ter que usar um potenciômetro e eu não tenho um slider aqui. Se eu estou no aeromodelo, se eu quero usar o slider para um flap, alguma coisa desse sentido, eu não consigo. Legal? Então, pessoal, 5 pontos positivos e 5 pontos negativos do TH9X, ok? Qual que é o segundo rádio que eu vou apresentar aqui? 5 pontos positivos e 5 pontos negativos para vocês. É o Radiolink AT9, tá? Esse rádio é um rádio muito legal, é um rádio muito bonito, tá? E bem mais moderno, tá? Que ele tem de interpretador de comando, aquela primeira conversa, tá? Ele tem um processador ARM, um Cortex M3 de 32 bits, ou seja, é um processador bem mais atual, né? E ele trabalha com um clock de 72 MHz, ou seja, ele é um processador bem rápido em comparação com os outros que nós vamos trabalhar aqui, tá? Por que tem um pouquinho de relevância esse processador ser rápido ou não? Tá? Isso daí vai definir a velocidade que ele vai interpretar, modificar mudanças que você faz aqui, tá? No aeromodelo não é tão importante isso, mas se você está usando um drone racer, já tem diferença, tá? Principalmente se tiver muitas mixagens. Quando você faz muitas mixagens, ou seja, o software ele tem que interpretar os comandos, aplicar a mixagem para depois gerar o sinal para transmitir. Então, o processador rápido é importante, tá? Então vamos lá. 5 pontos positivos do Radiolink AT9. Primeiro, ele tem 3 chaves de 3 posições, ou seja, uma bela numa evolução. Ele tem telemetria, tá? Não é uma telemetria tão completa ao ponto que você possa colocar sensores e tudo mais. Mas o que ele tem? Ele tem um módulo de interface com a APM, né? APM Pixhawk, né? Talvez mais para frente também deva ter com outras controladoras, com a NASA, por exemplo, essas controladoras mais comerciais, ok? Terceiro ponto positivo, ele é bem bonitão, né? Ele é muito bonito, esse rádio. Os encaixes são todos bem feitos, tá? Tem uma parte aqui em alumínio, essa cor dele aqui, isso é um ponto positivo. Quarto ponto positivo, ele tem slider, tá? Vou fazer uma ressalva para esse daqui, tá? Mas é um ponto positivo, tem slider. Quinto ponto positivo, o software dele é muito amigável de se configurar. Se você vai fazer uma configuração com uma controladora de voo para drone, você tem vários modos de voo. É muito fácil de configurar os modos de voo nesse cara aqui. Você não precisa fazer mixagem, não precisa fazer uma série de coisas, tá? Bom,
Nós falamos 5 pontos positivos, vamos falar 5 pontos negativos, tá? Primeiro, a tela dele ela é preta ou branca se você coloca. Só que o que acontece? Ele tem essa curvatura aqui, esse vidro espelhado, esse plástico aqui bem brilhante e espelhado. O que acontece? No sol ele tem muito reflexo, então é um pouco difícil de você enxergar aqui no sol para fazer algum ajuste, fazer alguma programação. Você vai precisar procurar uma sombra ou se não esconder. Tá? Isso é um ponto negativo. Segundo ponto negativo, os gimbals são os mesmos gimbals do TH9X, tá? do FlySky TH9X ou do Turnigy 9X. Tá? Para um rádio de $110, né, que é o preço dele, eu esqueci de mencionar, $110, ele poderia ter uns gimbals um pouco melhores. Né? Terceiro, ele tem slider, mas o slider não é tão bom assim. Ele tem aquela travinha aqui e não é tão preciso. Tá? Já tem o slider, mas ele poderia ser um pouquinho mais preciso. Tá? Quarto ponto negativo, a pouca gama de receptores. Tá? Como ele é um rádio relativamente novo, ele não tem muitos receptores, tá? Muitas opções de receptor. E também os receptores não têm diversity. O que é diversity? Pelo menos por enquanto, quando eu estou gravando esse vídeo. Tá? O diversity é aquele esquema que você tem duas antenas no receptor. Tá? Por exemplo, se você está num drone racer, você pode pôr uma numa orientação e a outra na outra orientação. Como você muda muito rápido de posição no drone, se você tem só uma antena, você pode correr o risco de perder o sinal. Tá? Então, o fato de ele não ter diversity nos receptores, são bons pra caramba os receptores dele, mas não tem diversity. Tá? Então, isso é um ponto negativo. Tá? E o quinto, mas nem tão importante, é que ele não tem baia JR aqui para fazer expansão. Se você quiser comprar um módulo mais compacto daqueles de UHF, por exemplo, coisa e tal, você vai ter que comprar aquela caixona, aquele trambolhão que fica aqui, tá? Você pode ligar um módulo externo e tudo, mas ele não tem a baia do JR. Legal, pessoal? Então está aqui, um puta rádio legal, mais 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. Continuando aqui na sequência, o que eu vou mostrar aqui para vocês? O rádio da FlySky, o FS-I6S, esse rádio aqui, ó, bem bonitão, tá? É um rádio bem legal, tava abrindo a colinha dele ali. É um rádio bem legal que o pessoal já me mandou para testar, e ele é um rádio relativamente barato, ele custa $65, tá? É um preço bem interessante, ok? 65. E o que ele tem de legal? Ele tem um processador muito atual, um processador de 32 bits, um STM32 com o clock de 48 MHz, tá? Não é tão rápido igual o do Radiolink AT9, mas já é de 32 bits e trabalha a 48 MHz, tá? Gosto muito desse rádio aqui, acho ele bem bonito, ok? Então vamos levantar 5 pontos positivos. Primeiro, o preço. Ele tem um preço bem interessante para as funcionalidades que ele tem, $65, tá? Segundo, ele tem um módulo interno, assim como o Radiolink AT9, né? Porém, esse módulo interno não é integrado ao processador principal. Vou explicar depois, tá? Terceiro ponto positivo, ele tem um design muito legal, tá? É um design bem interessante, tá? Bem legal mesmo aqui, bem bonito. Ele busca aquele padrão da DJI, tá? Aquele rádio da DJI, bem legal. Eu tô sem ele aqui, mas ele tem o suporte para colocar o seu smartphone, para se você colocar o monitor de FPV nele aqui. Muito legal, ok? Bom, quarto ponto positivo dele, ele tem o firmware, tá? O software já com projeto de código aberto, ou seja, um open source, ao estilo do OpenTX. Tá? Isso é muito legal, porque você tem muita gente colaborando na concepção do software, e isso faz com que ele evolua muito e o rádio ganhe muita funcionalidade. Tá? E o quinto ponto positivo dele, ele tem bons sliders, tá? Ou seja, a interface de usuário mecânica, ele tem sliders legais, ele é bem interessante, bem preciso. Ele tem duas chaves de 3 posições, e mais 2 botões momentâneos aqui, tá? Então ele tem uma gama bem interessante
de funcionalidades, mas é mais interessante para um drone, ok? Bom, falei os pontos positivos, pontos negativos, tá? Primeiro, 5 pontos negativos. O touchscreen, tá? Ele é muito legal, muito fácil de você configurar quando você for fazer qualquer tipo de alteração e tudo mais, tá? Porém, isso aqui não combina muito com maleta, isso aqui não combina muito com ferramenta, com uma mochila ou alguma coisa desse tipo, tá? Fabiano, mas todo rádio pode quebrar a tela. Pode quebrar o vidro aqui de todo rádio. O problema é que se esse aqui quebrar, como que você vai fazer a configuração dele em campo? Não faz mais. Você vai ter que trocar a tela, ok? Então esse é um ponto negativo. O segundo ponto negativo, os gimbals. Puta, isso aqui sacanearam, né? Isso aqui parece de brinquedo. Os gimbals daquele rádio do Hubsan X4 são melhores que esse aqui, tá? Então esses gimbals aqui, eles são bem simples, né? São bem ruinzinhos, não tem nem tanto travel que a gente fala, né? Que nós falamos que é tanto percurso aqui, vamos dizer, para que você tenha uma melhor sensibilidade do teu comando, tá? Terceiro, ele tem telemetria, mas é bem simples, ela se limita à tensão da bateria do receptor, né, que você pode fazer uma modificação lá, e a intensidade do sinal do receptor. Então é bem simples a telemetria dele, tá? Quarto ponto negativo, ele não tem nenhum potenciômetro fixo, tá? Aquele potenciômetrozinho que você faz um ajuste. Por que isso eu estou colocando como um ponto negativo, pessoal? Porque embora não pareça, mas quando você está com o teu drone, você pode querer fazer um ajuste de ganho, você pode querer fazer uma série de coisas com um potenciômetro para você ajustar em tempo de voo. Isso é muito legal, é bem importante. E ele não tem nenhum, então isso aqui dá uma dificultada na hora de fazer o ajuste do drone. Legal? E o quinto ponto negativo, ele, assim como o Radiolink AT9, ele não tem baia padrão JR aqui para que você possa colocar um módulo externo sem que seja aqueles trambolhões grandes, tá? Então, isso aqui é um ponto negativo. Legal, pessoal? Mas é um rádio bem legal para você usar um drone, ok? Então, aqui continuando, esse aqui, ele tá marcado a China aqui, mas ele teve o rebrand, né? Mas ele é o FlySky FS I6, tá? Ele é muito parecido com o I6S, porém num outro invólucro, né, e com algumas diferencinhas. O que ele tem em termos de processamento? O que ele é legal dele? Ele já tem um processador de 32 bits, tá? Ele usa um processador ARM, né, o Cortex M0 de 32 bits e com o clock a 48 MHz, tá? Isso é bem legal. E o preço dele gira em torno de $45. Legal, pessoal? Bom, vamos lá. 5 pontos positivos. Primeiro deles, o preço. $45. É um rádio, cara. $45. Barato, muito barato, tá? Segundo ponto positivo, ele já tem um módulo interno dele aqui, tá? E é um módulo bem interessante, assim como o do FlySky do FS6S. É um módulo bem moderno, tá? Já tem relatos aí de alcance beirando os 2 km com ele aqui, com o módulo original, tá? E também todos os receptores têm diversity, ou seja, tem 2 antenas, ok? Isso é um ponto extremamente positivo. Terceiro ponto positivo, ele tem um peso muito baixo, tá? Ele é bem leve, ele é um rádio leve que não te cansa ao usar, tá? Quarto ponto positivo, ele tem um projeto já para um firmware, né, o software de código aberto. Isso é muito legal, isso é muito interessante, tá? Bem legal mesmo que você tenha o firmware de código aberto, porque evolui muito rápido e tem você gera novas funcionalidades que são as necessidades da comunidade que usa o rádio, ok? E o quinto ponto positivo dele é que ele tem uma construção muito boa para o preço dele, tá? Para um rádio de $45, a qualidade construtiva dele é excelente, tá? Se você abrir o rádio, você vai ver que a placa é muito bem feita,
as conexões são bem interessantes, ou seja, a qualidade construtiva pelo preço dele, volto a falar, pelo preço, é bem legal, ok? Então esses foram 5 pontos positivos do FlySky do FS-i6, tá? Agora, contras. Primeiro, de tão pequeno, de tão simplesinho, ele parece brinquedo, né? É bem parecido com a daqueles drones mais simples, né? Então, ele tem uma aparência que está aquém da qualidade dele, tá? Bom, segundo ponto negativo, os gimbals. Ele tem os mesmos gimbals do FlySky do FS-i6. Esses gimbals aqui são bem ruinzinhos, tá? Não são muito bons não, tá? Terceiro ponto negativo, a telemetria dele, embora ele tenha telemetria, é a mesma do FlySky do FS-i6S. Ela é bem simples, ela se limita a um medidor de tensão de bateria do receptor e a intensidade de sinal, tá? Então isso daqui é um ponto negativo. Intensidade de sinal, se eu não me engano, tem que fazer até uma modificação para conseguir, tá? Quarto ponto negativo, ele só tem uma chave de 3 posições, só uma. O rádio novo assim, podiam ter colocado todas as chaves de 3 posições, ou pelo menos essa outra aqui, tá? E o quinto ponto negativo desse rádio aqui é que ele não tem uma baia JR para você fazer o upgrade do módulo aqui, tá? Tudo bem que num rádio tão barato você não vai querer comprar um módulo que custa mais caro do que o rádio, você compra um outro rádio mais interessante primeiro, tá? Legal? Então esses daqui foram os 5 pontos positivos e negativos do FlySky FS-i6. Bom pessoal, agora então, em último, e por último, mas não o último, o FrSky Taranis, tá? O último rádio que eu recebi aqui no canal. Bom, primeira coisa, esse rádio, preço dele em torno de $250, é o mais caro de todos eles aqui, ok? Mas tudo tem o seu preço. O interpretador de comando do Taranis, ele usa um processador, ou seja, o rádio ele tem um processador ARM Cortex M3, um processador extremamente atual, de 32 bits e que funciona a 120 MHz, tá? 120. O Turnigy 9X trabalha a 16, esse aqui é 120, tá? Então o que acontece? Ele é muito rápido no gerenciamento dos pulsos, ok? Bom, vamos lá, 5 pontos positivos. Ele possui o link mais confiável da atualidade. Tem um monte de futabeiro, de ritequeiro, vamos falar assim, que vai reclamar. Vai falar agora, o pessoal do JR, o pessoal do Spectrum e assim por diante. Pessoal, pode olhar todo o pessoal que faz corrida de drone, o pessoal da Drone Race League, né? Tem uma série de canais aí, bastante gente. Você pode ver todo mundo que trabalha com drone racer, todo mundo que usa racer está usando um Taranis. Por quê? Pela qualidade do link dele, ou seja, o link, esse módulo XJT, ele é muito bom, tá? Ele tem uma confiança muito grande, tá? Ele é realmente muito bom. Tanto é que você tem o sistema o L9R, que é o receptor de longo alcance, desse rádio aqui, que ele passa de 7 km de alcance sem problema nenhum, tá? Então é muito bom o link dele, tá? Segundo ponto positivo, ele usa um firmware de código aberto, ou seja, o software dele é colaborativo, é o OpenTX, tá? Ele é muito interessante, ele tem uma lógica de operação de trabalho muito boa, é um firmware muito legal, tá? Muito bom mesmo, e você consegue extrair muita coisa, tanto que ele consegue transformar esse velhinho aqui num rádio bem útil e bem atual, tá? Então, firmware de código aberto. Terceiro ponto positivo, ele tem baia para um módulo no padrão JR aqui atrás. Se você comprar, por exemplo, um módulo da Immersion RC, né? Ou seja, se um EZ UHF, qualquer módulo UHF, por exemplo, no padrão JR, você consegue usar ele aqui atrás sem precisar andar com aquele caixotinho aqui, tá? Então a expansão do módulo JR é fantástico, sem contar se você tem um rádio no padrão Futaba, se você tem receptores, desculpa, padrão Futaba, padrão JR, padrão do próprio
DSM-2, você consegue comprar um módulo e colocar aqui e usa o seu Taranis com todos os seus outros receptores. Legal? Bom, quarto ponto positivo, a ergonomia. Assim como o Turn G9X, ele é derivado de um rádio da JR, o JR-X9, que teve o último nome dele aqui de JR-X9, se eu não me engano. Se eu estiver falando bobagem, o pessoal aí pode ficar à vontade para me corrigir. Então a ergonomia dele é fantástica, é muito boa a ergonomia. Como eu disse, fica tudo à mão mesmo, tá? E o quinto e último ponto positivo que eu vou falar, além da ergonomia, né? Não vou nem falar que ele tem meia dúzia de chaves de 3 posições aqui. Nem coloquei isso como ponto positivo. São os sliders, tá? Os sliders dele são fantásticos, tá? É muito preciso, tem a centralização do meio de curso, é ótimo. Esse slider aqui é muito bom, tá? Agora vamos listar 5 pontos negativos, tá? Primeiro, preço em comparação com os outros. Segundo ponto negativo, o preço em comparação com os mais caros. Tá? Ou seja, você pegar um Ritec, você pegar um Futaba, você pegar um outro rádio mais caro de marca, um Spectrum, um DX18, por exemplo, né? um DX10, DX12, o que acontece? São rádios muito mais caros do que esse aqui. E o que acontece? O pessoal que vê esse rádio aqui custando $250 perto de um rádio de 500 e tem as mesmas funcionalidades e um link melhor, tá certo que os gimbals dele não são tão bons assim, mas tem um link melhor e custa muito mais barato, o preço acaba sendo pejorativo, né? Então, ou seja, essa relação de preço é bem conflitante no Taranis, tá? Então, por isso que o terceiro ponto negativo dele continua sendo o preço. Tá? Então esses 3, eu listei 3, o terceiro é porque eu acho que realmente o preço é um problema para ele, tá? Porque ele é caro perto desses outros, né? Ele custa 2 vezes o rádio mais caro aqui, né? E 5 vezes o rádio mais barato aqui. E ele também custa metade do preço de um rádio que é equivalente a ele. Então é meio conflitante, sim, tá? Quarto ponto negativo que eu considero, o design dele. É um design já meio antigo e desgastado. Se você olhar o design do Radiolink AT9, ele é bem bonito, né? E esse daqui, o FlySky UFS i6S, é mais modernoso ainda. Tanto é que se você olha o Turn G9X e o Taranis, os dois são muito parecidos, tá? Então o design é meio antiquado, sim. Tá? E em quinto ponto, como contras, né, os gimbals. Por $250, ele poderia ter os gimbals um tiquinho melhor do que esse daqui, tá? Ele tem um probleminha que com as molas, com um uso muito intenso, ele acaba ficando com uma folga, tá? Então você vai acabar, se você usar muito o rádio, né, e muito intensamente, você acaba gerando uma folga. E por $250 você poderia ter gimbals um pouquinho melhores no Taranis. Legal, pessoal? Pessoal, até suei aqui, né? O dia tá quente pra caramba e 5 rádios pra falar, mesmo que sejam só 5 pontos positivos e negativos, é bastante coisa, tá? Bom, deixa eu elencar aqui pra mim qual que é o melhor rádio desses que eu tenho. É óbvio que é o Taranis, tá? O melhor rádio é o Taranis. Tá? O melhor custo-benefício é o Taranis também. Por quê? Pô, Fabiano, ele custa 5 vezes esse cara aqui, mas ele é umas 30 vezes melhor do que esse aqui. Tá? Então, o melhor rádio, o melhor custo-benefício continua sendo o Taranis, tá? Mas vamos deixar ele de lado aqui e vamos fazer outra comparação aqui, tá? Qual rádio eu escolheria para usar somente com drones? Somente com drones. Se eu só tenho drone, esse cara aqui, tá? Porque além de ser mais bonito, ele é mais complexo para se usar drone, tá? Para drone ele é muito legal, tá? Se eu fosse utilizar de uso misto, eu tenho drone e eu tenho aeromodelo, eu quero ter aero, eu quero ter drone, eu quero ter helicóptero no futuro, qual rádio eu utilizaria?
Radiolink AT9, tá? Por quê? Pela qualidade construtiva dele, tem vídeo aí, já cansei de mostrar aqui no canal, tem muita coisa boa. A qualidade construtiva dele é muito legal. Lógico que ele poderia, por $100, ter uns gimbals um pouco melhores, tá? Ele poderia ter os gimbals do Taranis, que ele seria muito bom, tá? Volto a falar, tem a questão do módulo não ter diversity. Então, se você pensa em drone racer, alguma coisa desse sentido, ele não seria tão interessante assim, tá? Agora, poxa, Fabiano, mas e esses dois aqui, né? O FlySky FS-I6 é um rádio excelente, cara, custa $45, tá? É muito barato e tem um link excepcional. Ele tem um módulo muito bom, bem legal, tá? Muito bom mesmo, ok? E o Turnigy 9X? Gente, o Turnigy 9X é uma questão de amor e ódio, tá? Então, assim, ele é um rádio bem legal, rádio de verdade, em comparação com esse daqui, ele é um rádio mesmo, o Turnigy 9X é um rádio, assim como o Taranis é, assim como o AT9 também é um rádio e tudo mais, mas ele já está muito antigo, tá, pessoal? Ele está muito defasado, então isso passa a ser um impeditivo, tá? Mas todos eles são muito bons. Se você tem, você pode ter certeza que qualquer um desses daqui, sabendo dos pontos positivos e negativos, né? Principalmente sabendo dos pontos negativos, você vai ter muita diversão com esses rádios aqui. E o dia que você puder comprar, compre um Taranis, tá? É fantástico esse rádio. Então é isso, pessoal, espero que tenha sido útil, espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas, tá, de o que o pessoal fala. Tem muita gente falando bobagem aí na internet, tá, gente? Então não se procurem as informações, tá? Tem review de todos esses rádios aqui no canal, tem vários vídeos de todos esses daqui, esses dois últimos aqui, o Taranis e o FS-I6 ainda não tem tanto vídeo, mas os outros tem bastante vídeo. Do Turnigy deve ter uns 15 vídeos do Turnigy, tem uma meia dúzia desse aqui, tem também uns 5 ou 6 desse outro cara aqui, tá? Então tem muito vídeo aqui no canal, pesquisa, dá uma olhada, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá tudo relacionado, as playlists e tudo mais. Legal, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido e até o próximo.